exatamente da forma que eu vou te mostrar nesse episódio que eu entrego os meus projetos, tanto hidro quanto elétricos, para os meus clientes. Projetos que a gente desenvolve aqui no meu escritório para todo o Brasil. Então vamos lá, você vai ver que ele foge um pouquinho daquele tradicional de um PDF de memorial, de prancha, seja impressa, física, né, ou digital. Eu vou te mostrar exatamente o que a gente faz para causar esse efeito aqui, ó, de fidelização, que é o que a gente chama dentro do Método Pro de fidelização eficiente. Na entrega do projeto é onde a expectativa do cliente está aqui, ó, lá em cima, e ele quer receber tudo isso e muito mais do que ele contratou, do que ele investiu no nosso projeto. Então, obviamente, a gente segue várias estratégias de fidelização para o cliente. Indicar o nosso serviço aí no boca a boca, fazer essa captação de cliente sem a gente ter que trabalhar para isso e também para ele entrar na nossa esteira de produtos, na esteira de serviços que a gente presta para projetos de instalações, só que são outros serviços que a gente pode prestar para o cliente depois que a gente entregou o projeto hidro e depois que a gente entregou o projeto elétrico para ele. E esse cliente só vai voltar a comprar da gente, a contratar o nosso serviço e falar bem do nosso serviço se ele for fidelizado aqui na entrega. Então eu vou mostrar para você, além dos documentos que a gente usa para aprovação do projeto, que é documentos, né, pranchas, detalhes de projeto, informações totalmente diferente das informações e do projeto que vai lá para a obra, que é a executiva, que é o que eu entrego e apresento para o cliente mesmo, que é o que ele vai utilizar no dia a dia para fazer aquelas instalações virarem obra construída. E se você está chegando agora no canal, muito prazer, eu sou a Júlia Cadori, engenheira civil, especialista em projetos de instalações em BIM. Já se inscreve se você não é inscrito para você receber toda semana conteúdo prático de projetos de instalações de excelência, de destaque no mercado atual da engenharia. Então vamos lá, tudo que eu vou te passar aqui é realmente como se diferenciar, é se destacar nessa etapa de entrega, os entregáveis, o que o cliente vai receber. Então, além dos entregáveis da aprovação, eu vou te mostrar quais são os entregáveis da obra, que é o que a gente entrega para o cliente executar essas instalações. Primeiro, organização é primordial, seja numa entrega online, seja numa entrega física, tá? Tem que estar claro como ele vai utilizar cada documento, como está a ordem de cada documento para o cliente que vai receber esse projeto, para o encanador que vai executar esse projeto, para o estagiário, engenheiro, arquiteto que vai fiscalizar a execução desse projeto lá na obra. Então, o primeiro entregável é a RT, não tem como faltar, né? A RT do serviço, já assinada, já paga, com a data tudo certinha, com as informações da obra, é o primeiro documento que entra nessa pasta de entrega. Logo depois vem o memorial descritivo. Esse memorial descritivo, ele é diferente da forma que a gente faz aqui no escritório, né? Ela é diferente do memorial de cálculo, que vai lá para a concessionária para aprovação. Ele é um memorial focado em instruções do projeto e instruções da execução daquele projeto. E para fugir daquele textão que ninguém gosta de ler, esses memoriais que a gente usa aqui no escritório, eles são memoriais mais ilustrativos, trazendo o projeto para dentro do memorial, os itens de projeto para dentro do memorial e os itens também dos fabricantes para dentro do memorial, que é o tipo de pressurizador que o cliente vai instalar, o tipo de elevador que ele vai colocar, o tipo de equipamento da sauna que ele vai utilizar para compatibilizar com o elétrico. Então, todo o memorial, ele é personalizado para o projeto daquele cliente. Só que, para facilitar a nossa vida de projetista, a gente já tem modelos desses memoriais prontos. Então, eu pego esse memorial, preencho com as informações do projeto, informações específicas desse projeto, para fugir do textão que fica lá no fundo da gaveta e realmente tornar esse memorial prático, fácil de acessar as informações ali por parte do cliente. Além disso, eu gosto de colocar também no início uma prancha com as legendas. É uma folha pequena que vai ter o resumo das legendas do projeto hidro e do projeto elétrico. E essa prancha, ela facilita muito a coleta de informações para a execução daquelas instalações. Porque na prancha grande, quando tá lá no meio da obra, não é no conforto que eu tô aqui dentro do escritório, que eu abro aqui em cima da mesa. Lá na obra eles estão debaixo do sol, às vezes não tem mesa, as mãos estão todas sujas, o projeto já tá sujo, tem goteira que pinga em cima do projeto e borra tudo. E essa prancha de legendas, ela serve como um norte, um marco para tudo que o projeto tem que vai referenciar a legenda. Seja a altura do tomada,
cor do tubo para identificar o sistema, todas as informações centralizadas ali. Depois disso, a gente tem a listagem das pranchas, tá? Para quê? Para ficar fácil. Principalmente se for um imóvel maior que tem mais pranchas, aí o cliente ele tá lá no reservatório, ele quer achar a prancha do reservatório. Aí ele vai lá, abre a prancha 3, abre a 4, abre a 5 e não acha. A gente tem a listagem do que tem cada prancha e qual a numeração dela. Depois disso, vem as pranchas de projeto. E aqui a gente segue um checklist de detalhamento. Detalhamento de projeto aqui no escritório não é aquela prancha com 1 milhão de informação, com 1 milhão de 3D, 1 milhão de cota em informação. Para executar isso lá na obra, eles não precisam disso e muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Que o cara fica com preguiça de procurar onde é que tá as informações, que o cara olha para aquela prancha, ele não sabe se olha para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima. O detalhamento, ele segue um checklist aqui no escritório para deixar as informações claras do que vai ser executado. Então não vai ter tudo misturado, planta baixa disso com corte daquilo, com informação daquele outro, um 3D do outro pavimento ali misturado. Não tem isso, tá? A gente não economiza em prancha e nem em detalhamento, só que a gente só detalha o que realmente é necessário para executar aquelas instalações. Depois das pranchas de projeto, a gente tem as pranchas de detalhamento, que também seguem checklist, tá? Tudo aqui a gente trabalha com um checklist passo a passo, que dá muita clareza do que a gente precisa fazer, em que momento fazer e como fazer. Depois desse arquivo, a gente tem o nosso caderno de obra. Gente, esse caderno de obra faz mais ou menos uns 7 anos que eu faço aqui no escritório, e esse caderno de obra, ele desde o início foi uma revolução na execução e no acompanhamento dos projetos lá dentro do canteiro de obras. Abrir aquela prancha, você já sabe que é difícil, se você já visitou a obra, se você já acompanhou uma obra. E quando a gente traz para esse caderno de obra, que é o projeto, toda a modelagem, todo o BIM, todo o projeto, para dentro desse caderno, ele fica fácil. A gente faz ele geralmente numa folha A4, de preferência. Se não dá, se não fica viável, a gente faz uma A3, que é um pouquinho maior, só que mesmo assim é fácil de acompanhar. O cliente leva lá na obra e ele ama esse documento, tá? Que é uma dica de ouro, uma dica pró para você, porque ele coloca debaixo do braço, ele passa lá na obra, ele já sabe tudo que está acontecendo. Ele folheia aqui ó na mão, como que tem que ser, se está na parede assim, se não tá, se o circuito é esse, se não tá, dentro do disjuntor tá assim, se não tá. Ele facilita a vida dele completamente no acompanhamento e na assertividade da execução. Porque tu sabe que o nosso trabalho de projetista não termina no projeto. O trabalho de projetista termina quando aquilo vira a obra construída. Depois disso, a gente tem o quantitativo, tá? Sabe aquele quantitativo na prancha? Que o cliente não consegue nem colocar o valor, nem orçar, nem precificar, nem ter controle de material do quantitativo que lá tá na prancha. A gente não faz isso aqui no escritório. A gente entrega para ele o quantitativo da forma que ele tenha controle, que ele consegue manusear, que ele consiga editar, que ele consiga inserir as informações do custo unitário para chegar no custo total. Se aquele imóvel precisa de 54 joelhos de 100 milímetros, de 45 graus, de PVC branco, ele sabe quanto que custa aquele material na loja A, na loja B, na loja C. Ele já consegue na nossa planilha de quantitativo que a gente entrega com assertividade, com quase total precisão do quanto que ele vai gastar de material. Além de que ele consegue controlar, e isso a gente acerta em contrato, ali na proposta e também no decorrer do projeto, como a gente vai extrair esses quantitativos. Se dentro do nosso template a gente extrai por pavimento, por ambiente, ou pela obra total, ou por fases da obra, então a gente vai definindo isso e dentro do nosso template mesmo, a gente já coloca essas informações para vir de forma automática aqui no quantitativo. Depois do quantitativo, a gente já coloca o manual dos sistemas, que aqui tem manuais e especificações de execução e de instalação de fabricantes, de concessionárias, de normas, de sistemas que são pré-fabricados. Então a gente coloca tudo isso em anexo na nossa documentação, na nossa pasta, para o cliente receber essas informações e executar conforme tá no fornecedor, tá no fabricante, até para ele não perder a garantia do produto e instalar corretamente. Depois disso, vem a realidade BIM, que aqui a gente, encanta os olhos do cliente com todo o projeto que a gente faz dentro do software BIM, dentro da modelagem, com compatibilização, com assertividade, com um dimensionamento correto, para trazer isso na visão realista, para ele já conseguir enxergar nesse momento
como que vai ficar lá dentro do canteiro de obras. E por fim, a gente adiciona os materiais complementares, que esses aqui eles variam de projeto para projeto, tá? Depende da situação do projeto, do cliente. Tem cliente que a gente coloca como material complementar aqui as instruções do poço artesiano, quando vai ter execução de poço artesiano, quando vai ter irrigação, quando vai ter algum sistema de drenagem, por exemplo. Então aqui vem os materiais complementares. E tudo que você acabou de ver aqui não é inventar a roda, é fazer um trabalho bem feito, um trabalho que a maioria dos profissionais não fazem hoje, por isso que é um trabalho de destaque, um trabalho de diferencial, um trabalho que realmente chega lá na obra para o cliente e ele consegue executar, que ele consegue entender o que ele investiu nos contratando, que ele consegue ver principalmente se é construtora ou se é um outro parceiro, ex-colega da faculdade, engenheiro ou arquiteto que trabalha em outras áreas e está contratando seu serviço, já viu outros tipos de projeto e isso aqui que você entrega é totalmente diferente do que a maioria dos profissionais fazem. É totalmente diferente do que a linha convencional dos profissionais fazem. E, obviamente, que tudo isso está reunido com uma apresentação de impacto, que é ela que fecha toda essa documentação, que aplicando as estratégias de fidelização, fidelizam o cliente com todos esses entregáveis. Então, se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários e também me conta se esses aqui já são todos os documentos ou alguns deles que você já utiliza na entrega dos seus projetos aí para o teu cliente. E eu encontro você no nosso próximo episódio.